Oi, gente! Professora Daiane aqui de volta. Conforme prometido, hoje a aula é de correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Médio, volume 2. Tá bom, pessoal? Para quem não se recorda, a aula da semana 1 abordou, tô até voltando aqui para vocês lembrarem um pouquinho, abordou a história da agricultura no contexto da humanidade. Ela também tratou sobre a diferenciação entre agropecuária extensiva e intensiva e tratou também sobre os ciclos da agricultura e da pecuária na história do Brasil, tá bom? É bem importante. Uma dica que eu dou para vocês é: quem não assistiu a aula de explicação, assista, vai aparecer um cardzinho aqui na parte superior do vídeo, é só clicar nele para poder assistir a aula de explicação. Agora vamos ao que interessa, que a aula de hoje é correção. Número 1. Qual a importância da agropecuária para a humanidade e quais as suas consequências espaciais, ou seja, sua interferência na ocupação e organização do espaço? Olha só, meu povo, quem prestou atenção na aula de explicação, eu falei muito sobre isso. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária transformou a humanidade, proporcionou a sedentarização dos grupos humanos. O que significa isso? Significa que os grupos humanos que antes eram nômades, ou seja, que migravam constantemente pelo espaço geográfico em busca de comida, que viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, eles acabaram com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária se fixando em determinados lugares, porque eles perceberam que era possível plantar, colher e criar animais ali mesmo onde estavam. A sedentarização foi fundamental para o surgimento de vilas, aldeias e, posteriormente, cidades. Então, ela mudou completamente a forma como a humanidade se relacionava com o espaço geográfico. Agora é hora de construir uma resposta para essa explicação. Vou colocar balãozinho, vou ir ditando, vocês vão anotando, tá bom? O desenvolvimento da agropecuária proporcionou a sedentarização dos grupos humanos que deixaram de ser nômades e passaram a se fixar em um determinado território. Tal fato proporcionou o surgimento de vilas, aldeias e, posteriormente, cidades. Vou ler para ver como que ficou o gabarito. Então, ficou assim, ó, pessoal. O desenvolvimento da agropecuária proporcionou a sedentarização dos grupos humanos, que deixaram de ser nômades e passaram a se fixar em um determinado território. Tal fato proporcionou o surgimento de vilas, aldeias e, posteriormente, cidades. Gabarito 1, ok. Vamos para o 2. Agropecuária e agricultura intensivas aumentam o risco para a saúde humana. Para quem não lembra, a agropecuária intensiva é aquela onde se faz uso de grande investimento tecnológico, utiliza-se de fertilização, utiliza-se de inseminação artificial, faz uso de máquinas, alterações genéticas e por aí vai. O uso de antibióticos na agropecuária e o grande número de animais e pouca diversidade genética devido a técnicas intensivas, aumenta o risco de os patogênicos, que são aqueles elementos que causam doenças, patógenos, se tornarem um grande problema de saúde pública, dizem investigadores. Você concorda com a notícia? Cite um argumento que possa validar a sua opinião. Sim, concordo com a notícia e existem casos, inclusive, de doenças que podem ser causadas pelo uso excessivo desses agroquímicos na agricultura, por exemplo, os agrotóxicos. Estima-se
né, que quando a pessoa se alimenta durante muito tempo de alimentos que tiveram contato com agrotóxico, o risco de desenvolvimento de câncer é maior, né? Então, nós vamos colocar aqui a respostinha, vão para o gabarito, eu vou ditando. Então, vamos lá. Você concorda com a notícia? Sim. Ó, fechei, que é isso, não é só sim, não. Tem que explicar. Existem algumas pesquisas que apontam para o fato de que pessoas que se alimentarem ou estiverem expostas a agrotóxicos durante muito tempo tem risco aumentado de desenvolver câncer. Ok, gente? Vamos ver então como é que ficou a resposta. Sim, existem algumas pesquisas que apontam para o fato de que pessoas que se alimentarem ou estiverem expostas a agrotóxicos durante muito tempo têm risco aumentado de desenvolver câncer. Então, tá aí uma justificativa. Beleza? Lindo, vamos para a letra B. Quais os motivos têm levado à intensificação do modelo de produção agropecuária intensiva no Brasil e no mundo? O avanço da tecnologia, né? Nós estudamos isso na aula de explicação. A modernização que aconteceu na indústria, ela também chegou no campo. Então, a revolução industrial, ela foi aos poucos sendo introduzida na área rural e aumentando a produtividade. E aí, por isso, muitos pecuaristas, muitos agricultores, aqueles que têm condição, acabam utilizando essas técnicas intensivas porque eles veem um ganho de produtividade e, consequentemente, um ganho de lucro, ok? Bora construir uma resposta, então, vou ditar aqui e vocês copiam aí, beleza? O avanço da industrialização no campo e a modernização da agropecuária. Além disso, o uso de práticas intensivas eleva a produtividade e aumenta o lucro. Dessa forma, agricultores que podem pagar pelas técnicas o fazem. Beleza? Vamos ver então como é que ficou o gabarito. Ó, ficou assim, ó. O avanço da industrialização no campo e a modernização da agropecuária. Além disso, o uso de práticas intensivas eleva a produtividade e aumenta o lucro. Dessa forma, agricultores que podem pagar por elas o fazem. Aqui não apareceu o fazem? Vamos ver. Agora sim. Que podem pagar pelas técnicas o fazem. Muito bem. Beleza, pessoal? Então, fechou? Corrigimos o número 2. Vamos agora para o número 3, certo? 3 e o 4. Vou ajudar vocês a interpretarem esse mapa loucão aqui, tá? Essa área em verdinho aqui é a exploração da cana-de-açúcar durante os séculos 16 e 17. Essas áreas aqui, tabaco, tá? Século 16 e 17. Aqui são áreas de pecuária, tá vendo? Essas áreas são áreas de pecuária no século 16 e 17. Nós temos pecuária e algodão aqui nessa área. Temos algodão aqui no norte de São Luís, tá vendo? No norte do Maranhão, desculpa. Essas áreas aqui em laranja, áreas de mineração.
essa área aqui, do Vale do Rio Paraíba, do oeste de São Paulo, café, cacau aqui na Bahia, e as setas em roxinho representam as direções dos bandeirantes, né, que saíam do estado de São Paulo e adentravam o território brasileiro em busca de índios, aprisionamento de índios e também em busca de ouro e pedras preciosas, lembrando que as bandeiras ocorreram no século XVI e XVII. Essas setas em verde representam migrações internas no Brasil. Então, nós temos aqui uma grande quantidade de pessoas que saíram da região Nordeste, tá vendo? Olha, todas essas setas estão saindo da região Nordeste e indo para outras regiões. As setas em vermelho representam áreas que receberam imigrantes, ou seja, pessoas vindas de fora do Brasil. Então, nós temos aqui muitas áreas litorâneas recebendo imigrantes. E os símbolos aqui, nós temos as bolinhas, representam a produção de borracha no norte do Brasil, o triângulo, a produção de castanha, e as estrelinhas representam as drogas do sertão, que eram especiarias, né? Tipos de plantas extraídas da região amazônica durante o século XVI e XVII. Beleza? É um mapa com muita informação, mas ele está bem legível. Número 3. Descreva a atividade pecuária no Brasil ao longo da sua história de formação territorial. Pessoal, pecuária é a criação de animais, como eu disse, criação e domesticação de animais. Quando a gente observa, a pecuária foi importantíssima ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII para a ocupação da região do Nordeste, né, da região nordestina. E ela foi importante também para a integração do território. Grande parte da produção agropecuária, não sei se vocês conseguem enxergar aqui onde eu estou passando o mouse, ela foi seguindo o Vale do Rio São Francisco, né? Então, muitos pecuaristas que começaram a adentrar o território por aqui foram seguindo para o sul, em direção ao sul, através do Vale do Rio São Francisco. Então, a pecuária foi uma atividade que proporcionou a integração do território brasileiro. Vamos construir resposta agora para o número 3. A pecuária, que é a criação e domesticação de animais, foi muito importante para a ocupação da região Nordeste e para a integração do território brasileiro, pois os pecuaristas iniciaram a ocupação pelo litoral e, aos poucos, então vou colocar aqui século XVI até o XVIII, foram adentrando o território às margens do Rio São Francisco. Vamos ver como é que ficou o gabarito? Então, ficou assim, ó. A pecuária, que é a criação e domesticação de animais, foi muito importante para a ocupação da região Nordeste e para a integração do território brasileiro, pois os pecuaristas iniciaram a ocupação pelo litoral e, aos poucos, né, século XVI até o XVIII, foram adentrando o território às margens do Rio São Francisco. Excelente. Número 4. Quais as principais atividades agrícolas realizadas no Sudeste? Então, as principais: mineração e a produção de café e agricultura de subsistência. Então, mineração e produção de café, além da agricultura de subsistência. Lógico, pessoal, que a gente está falando nesse contexto aqui, tá? A gente está falando no contexto do mapa.
Não significa que isso seja, né, uma continuidade, até que é, né? A mineração ainda continua importante na nossa região, a produção de café, mas nós temos, por exemplo, a industrialização, que não é o caso desse mapa aqui, claro. Mas então o número 4 ficou mineração e produção de café, além da agricultura de subsistência, conforme o mapa mostra. Número 5, para acabar, quais as técnicas agrícolas utilizadas pelas civilizações pré-colombianas? Elas ainda são utilizadas até os dias atuais? Explique. Quem assistiu a aula de conteúdo vai saber responder isso tranquilamente. O PET fala sobre a canalização da água, que possibilitou a irrigação de terrenos, né? Então isso era usado pelos incas, maias e astecas, e eu acrescentei uma técnica que não estava no PET, mas eu falei na explicação, que foi o terraceamento, que consiste em construir curvas de nível no terreno para evitar a erosão, né, para diminuir a velocidade da água, da chuva, quando cair no terreno. E sim, todas essas duas técnicas ainda são utilizadas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar o gabarito. Então, ó. Dentre as várias técnicas, podemos citar a canalização de águas da chuva e irrigação dos terrenos, além da prática do terraceamento, que consiste em criar degraus no terreno para reduzir o escoamento da água e a erosão. Todas as duas técnicas são usadas ainda hoje. Beleza, meu povo? Vamos ver então como é que ficou. Dentre as várias técnicas, podemos citar a canalização de águas da chuva e irrigação dos terrenos, além da prática do terraceamento, que consiste em criar degraus no terreno para reduzir o escoamento da água e a erosão. Todas as duas técnicas, vou acrescentar aqui, que ficou erradinho, todas as duas técnicas são usadas ainda hoje. Fechou, gente? Tchau, segundo ano. Um beijo, até semana que vem na aula de explicação.